Preparação para o matrimônio, né? Buscar um esposo da parte de Deus. Foi que nós trabalhamos na semana passada, e hoje nós vimos também como buscar um cônjuge, né? Vimos isso, os pontos, e hoje nós vamos trabalhar como encontrar um esposo adequado para nós. Então nós vimos aspectos gerais, né? Agora nós vamos ver como nós vamos fazer isso em relação a nós mesmos. Qual o caminho que eu devo, como encontrar um cônjuge adequado para mim, né? Então, duas coisas devem preocupar a nossa mente quando isso chega ao nosso entendimento. Primeiro, irmãos, é como o princípio, qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Tentar usufruir dos benefícios de Deus sem viver para a glória dele, não bate. Uma coisa está diretamente ligada à outra. Eu preciso primeiramente glorificar a Deus, então eu vou usufruir dos benefícios que ele tem para conosco, né? Veja, a primeira coisa que eu vou me preocupar então é o que distingue um cônjuge, um bom cônjuge. Qual é a distinção que existe? Qual é o que caracteriza um bom cônjuge, certo? Segundo, quais as marcas desse cônjuge que são adequadas, prazerosas, entende? Então, muitas vezes você vai lidar com as marcas primeiro do que o que é distintivo no bom cônjuge. Então, a primeira coisa que nós vamos ter que analisar o que é distintivo nele, para depois eu buscar o que é deleitoso ou agradável nele, certo? São duas coisas aqui que precisam entrar nessa ordem. Lembre-se que esse material do Dr. Joel Bick, particularmente, ele trabalha aqui com a obra dos puritanos, né? Então, vamos ter aqui uma enxurrada de citações dos puritanos. Tá certo? Então ele diz o seguinte: os puritanos, eles estavam preocupados, irmãos, né, que nós não deixássemos de lado, ou melhor, preocupado que nós viéssemos a deixar de lado aquilo que é mais importante em detrimento daquilo que é importante, mas não mais importante. Então, por exemplo, quando não consideramos o que é distintivo num bom cônjuge primeiro, e eu me deleito naquilo que ele tem de mais prazeroso, eu vou correr o risco de cometer um erro grave no meu casamento. A primeira coisa, então, eu preciso buscar é aquilo que está em primeiro lugar, literalmente em primeiro lugar, certo? Então, a pessoa deve ser qualificada como um bom esposo, como um bom cônjuge, antes que eu considere aquilo que é adequado, prazeroso ou mesmo deleitoso nele. Eu preciso distinguir a primeira coisa. Então, moça, rapaz, quando você fala em constituir um matrimônio, você tem que saber primeiro distinguir isso. O que é qualificado, qual é a melhor qualidade para que aquele que você pretende casar seja a melhor escolha, né? Então, quando as coisas caminham juntas, o puritano diz assim: lembra o que Labão e Betuel disseram quando Rebeca veio da casa dela para casar com um filho de Abraão? Lembra muito bem o que foi que aconteceu? Aí ele diz o seguinte, as palavras dele, não é? Isso veio do Senhor, e por isso não vamos falar contra isso. Isso procedeu do Senhor. Então, quando as duas coisas estão juntas, irmãos, quando o distintivo está estabelecido e aquilo que é agradável, prazeroso é estabelecido, na ordem, nós podemos dizer, isso vem do Senhor, não podemos nos colocar contra isso. Quão felizes são aqueles em quem a fé, o amor e a bondade estão conjugadas
antes que se casem conosco. Veja, como é bom encontrar alguém que casou primeiro com a fé, com o amor, com a piedade, antes de casar comigo. Como é precioso ver isso no homem. Esse é o grande ponto aqui no cônjuge, no primeiro momento. Muitas pessoas trazem grande sofrimento contra elas mesmas, sobre elas mesmas, porque elas vão reverter a ordem. Elas colocam suas afeições sobre alguém que não é qualificado para ser um bom cônjuge, na esperança de que o amor vai consertar o que está errado. Irmãos, presta atenção, nenhum montante de amor pode qualificar alguém que não é qualificado. O amor perdoa a multidão de pecados, mas não qualifica alguém que não é qualificado. Uma coisa não diz respeito à outra. Nenhuma quantidade de amor da nossa parte pode fazer com que a pessoa se volte para Deus. Eu posso amar a pessoa como for, mas o meu amor para com ela não vai conduzi-la a Deus. Não é esse o parâmetro. Não é esse o parâmetro. Então, nós vamos aqui trabalhar, irmãos, começando agora, quais as marcas de um bom cônjuge. Qual a marca, melhor dizendo, a marca do bom cônjuge. Não as marcas, mas a marca de um bom cônjuge. A marca de um bom cônjuge é a presença da piedade e da graça salvadora. Bota na ordem. É a presença da graça e da piedade redentora. A boa marca, a marca de um bom cônjuge. Um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo como Salvador é o primeiro relacionamento que deve ser buscado. Aqueles que não têm essa marca, não importa como eles sejam, bonito, amável, adequado, forte, não importa. Isso é errado, pois nós pertencemos ao Senhor Jesus Cristo, né? E por pertencermos ao Senhor Jesus Cristo, nós não temos nenhum tipo de negócio, irmãos, cortejar, namorar ou casar com alguém que não esteja casado com Ele, com Cristo. É possível, irmãos, que aquele onde não há trevas, jamais há trevas, nos conceda um cônjuge e que não há nada além de trevas e não existe luz alguma nele. Você acha razoável que aquele que é luz lhe conceda alguém que ama as trevas? Por que então nós iríamos gastar tempo no relacionamento, não é, com tal pessoa? Com tal pessoa. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, verso 39, né? Paulo vai usar essa expressão, que é exatamente casar no Senhor, né? 1 Coríntios, capítulo 7, verso 39. Essa é sempre essa linguagem bíblica, irmãos, ela percorre toda a Escritura. Sempre essa expressão no Senhor. Algum irmão pode ler para a gente, 1 Coríntios 7, verso 39? Primeiro Coríntios 7, verso 39. Deixa eu... Se algum irmão achar, porque só para os próximos eu vou ler, mas como esse talvez demore um pouquinho, alguém pode ler para mim. 1 Coríntios 7, 39. Ok, 1 Coríntios 7, versículo 39. Perfeito, obrigado. Veja só, irmãos, a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no
Senhor. Mas somente no Senhor. É pecado para um crente casar com um descrente, porque a Escritura determina no Senhor. No Senhor. É pecado, então. A importância dessa marca reforçada, irmãos, pelos seguintes conselhos dados pelos puritanos. Casar no Senhor, disse Daniel Rogers, é usar a nossa diligência mais discreta para buscar tal companhia, não é, daqueles que já estão casados com o Senhor Jesus Cristo, pela fé. Então, é do nosso trabalho mais íntimo buscar tal coisa, casar com alguém que já esteja casado com o Senhor Jesus Cristo. Ele disse também, esteja ciente de uma coisa: não seja tentado, ou não caia na tentação de casar com nenhum daqueles onde a marca da graça redentora não é percebida. Cuidado. Você é a tua discrição, fique à vontade para escolher alguém nesse espectro que teme ao Senhor, mas nunca fique à vontade para escolher alguém que não ame ao Senhor Jesus Cristo, certo? Que não ame ao Senhor Jesus Cristo. Robert Bolton deu o seguinte conselho, irmãos, né? Ele diz o seguinte: a primeira dessas marcas, a mais importante, que é estar em Cristo, ele então diz acerca desse princípio. O primeiro ponto, diz ele, que a nossa escolha seja no Senhor. Como diz o bendito apóstolo Paulo, quando disse somente no Senhor. Que a piedade seja a primeira a ser movida nas nossas afeições. Que a piedade seja a primeira consideração na grande perspectiva dessa vida que é o casamento. Até mesmo primeiro do que personalidade, parentesco, porção nessa vida, coisas externas, adições seculares, coisas consideradas como acessórios, isso está em segundo lugar. A primeira de todas, antes de qualquer coisa, é a piedade, o temor ao Senhor, o conhecimento do Evangelho. Que o mundo diga o que quiser dizer, mas a mente verdadeiramente generosa e capacitada pela graça de Deus, a melhor beleza, a melhor glória que ele busca num cônjuge é Cristo. É ver alguém parecido com Cristo. É o que ele mais anseia nessa vida. Outro puritano chamado Emmanuel Bourne propôs o seguinte: ele propôs 12 links chamados de ouro acerca do amor, que é para preservar o amor mais forte entre marido e mulher. E na cabeça desses links, ele diz: todas as outras vão depender desse, mas o principal desse, ele diz, é que você precisa casar com um crente. Mas ele vai adiante: não apenas alguém que professa a fé em Cristo, mas alguém que vive religiosamente, segundo as Escrituras, e teme a Deus. Que é outro engano no meio da igreja, porque fulano é crente, ou ele foi batizado. Eu preciso saber como ele vive, irmãos. Preciso conhecer como ele vive. E saber
quais são as prioridades da vida dele, o que é que ele deseja nessa terra, o que é que ele está pronto para perder nessa terra. Eu sempre digo isso, que depois que eu conversei com um determinado jovem que vinha lutando um dia para ter emprego na vida, e lutando, buscando trabalho, não conseguia, apesar de toda a condição intelectual e curricular que ele tinha, não se abriram as portas para ele. E um dia surgiu uma oportunidade de um emprego, e quando surgiu a oportunidade, veio a alegria e a tristeza. A tristeza era que ele trabalharia todo domingo fora e não estaria na casa do Senhor. E ele estava disposto a não aceitar aquele emprego, mesmo sendo aquilo que ele mais queria. Você percebe como muitas vezes apenas dizer ser trabalhador é importante, mas mais importante é um homem que está disposto a perder tudo por causa de Cristo. Eu não sei se apenas trabalhador é alguma coisa isolada a ser buscada. Se você não está disposto a perder por causa de Cristo, certamente há algo errado aí. Quando você for pedir um cônjuge, buscar um cônjuge, não apenas aquele que professa a fé, mas aquele que vive e teme ao Senhor. O mesmo puritano disse: matrimônios são contraídos. Muitos matrimônios são contraídos. E muitas bênçãos são esperadas quando as partes que se casam temem ao Senhor. Quando as partes contratadas temem ao Senhor. Mas sem o temor do Senhor, a maldição deve ser esperada ao invés da bênção. Jeremiah Taylor, outro puritano, escreveu o seguinte: comece, entretanto, com Deus. Cristo é o presidente do casamento, e o Espírito Santo é a fonte de toda a pureza e do amor santo. E ele unifica os corações. E por isso, que a sua primeira vestimenta seja usado na corte dos céus, e desenhada pela piedade, desenhada com amor, que essa seja a primeira aparição sua. Se você se vestiu para o primeiro casamento, diante do trono de Deus, e foi unificado a Ele pelo Espírito, então você pertence ao Senhor. Que esses contratos comecem com afeições religiosas. Muitas vezes, diz ele, nós clamamos a Deus por uma esposa ou por um marido, e somente Ele sabe que cônjuge Ele deve conceder e qual disposição e maneira. Mas nós não precisamos temer, estar preocupados se o coração dele, se a vida dele e se a maneira como ele se conduz está de acordo com aquilo que ele professa com seus lábios. Pedir a Deus um cônjuge não vai tirar de mim a responsabilidade de julgar. E eu vou julgar segundo as Escrituras. Pedir a Deus um cônjuge não significa que eu não tenho que avaliar. Eu preciso saber fazer. Outro escreveu: a salvação não é do cônjuge ou daquele com quem eu desejo casar, deve ser a principal e a primeira consideração no matrimônio, porque não apenas fará do casamento feliz, mas também adequará a nossa relação com Cristo. Já viu a luta, irmãos? Já viu a luta de um casal
que um teme ao Senhor e outro não, para trazer os filhos para a igreja, para conduzir os filhos ao Senhor. Um quer batizar na igreja que ele professa, caso ele tenha alguma outra religião. Outro diz, eu quero levar para a igreja. Sabe a luta que é isso? Nós pecamos porque naturalmente nós buscamos o matrimônio apenas pensando nas coisas externas. Pensando apenas nas coisas externas. Ter um cônjuge, irmãos, que carrega comigo a mesma carga, isto é, a de Cristo Jesus, que disse: todos vós estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim, eu vos aliviarei. Todos nós que andamos carregando exatamente aquilo que Cristo nos concedeu. Se estamos unidos e se os cônjuges têm o mesmo espírito e caminham da mesma forma, nós teremos como enfrentar muitos sofrimentos no matrimônio. E até os sofrimentos que passaremos será mais fácil de ser enfrentado. Será mais fácil de ser enfrentado. A primeira coisa que eu tenho de fazer, então, nesse contexto, irmãos, eu preciso saber escolher. Mas antes de colocar em ordem a minha casa, eu preciso saber o que Deus requer primeiro. Primeiro, a marca inequívoca é a graça salvadora. Posteriormente, as outras coisas devem ser olhadas. Posteriormente, as outras coisas devem ser buscadas. Jovens, homens e mulheres, não destruam a si mesmos, buscando alguém fora do arraial do Evangelho. Mas julguem como pais e como filhos. Julguem como Deus julga e siga os passos dele. O seu conselho diz: não o rico, não o sentimento, mas o justo é mais excelente do que qualquer um deles. Aquele, irmãos, que vai tomar o melhor curso para adquirir felicidade no matrimônio, não é aquele que busca o corpo mais sarado, a face mais bonita, o estado mais glorioso, ou a porção mais larga, mas o coração mais santo, a alma mais rica, o espírito mais bonito e as virtudes do Evangelho explicitadas na sua alma. Essa é a beleza que alguém deve buscar. Eu não canso de dizer, a primeira preocupação do servo de Abraão foi a mulher que servia os camelos e ia aos homens. E quando veio a esposa, e ela fez o que ele orou a Deus, então o texto diz, ela era virgem de aparência e belíssima. E belíssima. Não foi essa a oração dele. A oração foi: dá-me uma serva. Dá-me uma serva. Essa é a fonte da felicidade do casamento, irmãos. Essa é a fonte da felicidade do casamento. Richard Steele, outro puritano, ofereceu vários caminhos para ajudar a pessoa a ser fiel nas suas obrigações maritais, ou até na escolha do seu cônjuge.
né? Quando ele então fala com seus ouvintes acerca da escolha do cônjuge, ele diz o seguinte: principalmente, acima de tudo, fixe a sua observação na alma dele. Muitos se casam para colocar a mão nas terras, ou dinheiro no dinheiro. Mas veja, não é essa a forma que o Senhor me diz. Porque nenhuma beleza, nenhuma amizade, ou nenhuma porção, irmãos, ou nenhum conforto nessa vida, seja soberba, paixão, ou qualquer outra coisa que você possa imaginar, nada poderá fazer você feliz do que um cônjuge que com você caminha para a mesma cidade que é a Canaã celestial. Por que você vai casar com alguém que vai ser um sofrimento perpétuo para essa vida e não um deleite? Por que você vai arriscar isso? Por que você vai casar com alguém que vai te trazer sofrimento nessa vida? Porque não ama ao Senhor. E por isso, irmãos, isso diz respeito ao homem, especialmente à mulher, a buscar casar com um membro de Cristo, uma pessoa que teme a Deus e que naturalmente espere dele seguir a Cristo. Ora, moça, você vai casar com um homem, você diz que ama a Cristo e segue a Cristo, e você vai casar com um homem que não te conduz a Cristo, que não te ama como Cristo, que não dá a vida por você, por Cristo, que não é capaz de se entregar por você como Cristo se entregou. O que você espera? Você vai olhar para alguém que não vai te oferecer isso, porque ele não ama ao teu Senhor como você ama. Como você pode esperar isso? Você sabe que eu não posso agradar a Deus até que eu seja salvo. Eu não tenho como agradar a Deus até que eu seja salvo, regenerado, santificado. E eu não posso ser verdadeiramente uma bênção para o outro se eu não for verdadeiramente salvo. Ora, irmãos, a lei diz: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Como eu faço isso? Pela fé, porque eu crio no Senhor. Não é esperado disso de um homem que não teme a Deus. Não, é impossível acontecer isso. Você pode viver, irmãos, como um pagão, civilmente, educadamente. Mas qual é a diferença de um pagão para alguém que teme a Cristo? A religião vai te linkar a Deus. E a religião vai te unir ao outro. Eu estou unido a Deus e unido ao próximo. Como um pagão vai amar ao outro se ele não ama a Deus acima de todas as coisas? O que você espera de um homem que não teme a Deus? A pessoa que tem um bom caráter, né? Na sociedade, educado, pode fazer muito bem até num casamento, mas uma nova natureza é muito maior do que um bom caráter, do que uma pessoa educada, um ímpio que é de boa família. Se uma boa família tem mais poder do que a graça do Evangelho, nós não sabemos mais o que é o poder do Evangelho, sem dúvida alguma. William Henry Smith ofereceu o seguinte conselho na escolha de uma esposa, que vale também na escolha de um marido, né? O primeiro conselho é que ela seja piedosa.
porque o nosso cônjuge deve ser como a esposa de Cristo, isto é, agraciada com dons e com virtudes, como se nós casássemos com a própria santidade. Como se casássemos com a própria santidade. O casamento de homem e uma mulher, irmãos, é estabelecido pelo apóstolo como o casamento entre Cristo e a igreja. A igreja é chamada santa, sem mácula. Assim, o nosso cônjuge deve ser santo, sem contaminação e puro. Assim como Deus olha o coração, nós deveríamos também olhar o coração. Porque nós devemos amar como Ele nos manda amar, e não a face como nós humanamente desejamos. Embora a heresia e a falta de religião não seja a causa do divórcio, como Paulo ensina, entretanto é a causa de restrição. É a causa de restrição. Não separe a quem Deus uniu. Assim também, não se junte com quem Deus separou. O princípio é o mesmo. Não se case, não separe o que Deus uniu. Mas não se case com quem Deus se separou. Esse é o princípio que está estabelecido no texto sagrado. A esposa precisa ser como Cristo. E por último, irmãos, Richard Baxter escreveu: não permita que os motivos carnais venham persuadi-lo a casar com uma pessoa impiedosa. Não permita que os motivos carnais lhe levem a isso. Ao invés disso, que o santo temor de Deus seja preferido na tua escolha antes de qualquer excelência secular ou mundana que aquele indivíduo possa ter. Não case, irmãos. Não case com um porco por causa do ouro, ou uma alma horrorosa por causa de um corpo bonito, diz Richard Baxter. Não case com um porco por causa do ouro no seu focinho, ou uma alma horrorosa, diz ele, por causa de um corpo bonito. Se há algum grande benefício, irmãos, em casar somente no Senhor, há um grande perigo em casar-se com alguém que não pertence ao Senhor. Há um grande perigo em casar-se com alguém que não pertence ao Senhor. Alguns problemas com aqueles que casam sem a instrução do Senhor, ou que se casam, ou estabelecem um casamento fora do Evangelho. Casa com chamado casamento misto, né? Um crente com um descrente. Quais são os grandes problemas disso? Richard Baxter pontua. Primeiro ele diz, levará você a uma grande suspeição de que você é ímpio, tendo em vista que cristãos que conhecem tanto a miséria quanto a incredulidade da alma e a excelência de uma alma, na qual a imagem de Deus pode ser claramente vista, nunca pode ser indiferente se eles estão unidos com um ímpio ou com um justo. Vou repetir,
pode gerar uma suspeição na sua vida de que você talvez seja um ímpio, tendo em vista que você não levou em consideração algo que nenhum crente poderia deixar de lado: tratar com indiferença o casamento, a união entre um justo e um injusto, entre um ímpio, entre a luz e as trevas, quando o Senhor claramente afirma isso na palavra, e você diz: isso não tem nenhum valor para mim. Ele diz: isso gera suspeição sobre quem é você, sobre quem é você. E ele continua: por isso, aquele que de modo deliberado prefere a riqueza, a beleza, até mesmo antes da imagem e do temor de Deus, dá um sinal perigosíssimo de um coração sem a graça e sem a vontade de Deus. É um sinal perigosíssimo. A W. Pink vai dizer: para que eu me case com alguém que não é casado com Cristo, e primeiro eu preciso me divorciar de Cristo para casar com Ele. Segundo, aqueles que temem a Deus desejam um cônjuge que será um auxiliador, uma auxiliadora para a sua alma, e que vai conduzi-los, animá-los, fortalecê-los no caminho para o céu. Quando oramos juntos, quando nos animamos para amar a Deus, e quando a nossa mente é celestial e que busca as coisas eternas. Se você casa com uma pessoa ímpia, ou você não tem o desejo pelo céu, ou que você, de fato, irmãos, não escolheu com sabedoria. Não escolheu com sabedoria. Você sabe, se você escolher água para aquecer um fogo, ou até mesmo uma neve para guardar você, para aquecer você, mostra que você não tem sabedoria. Se você escolhe água para acender fogo, você precisa ter aquecida a tua alma, e você escolhe alguém que vai apagar a tua alma, alguém que é para aquecer você no sofrimento. Ele vai jogar fogo na lenha, colocar dúvida no seu coração. Esse Deus que você serve, para quê? Você sabe qual é o fruto de um casamento assim? Dificuldade e sofrimento. Você sabe, uma junta de animal que recebe ali sobre eles, como se fosse o jugo que é colocado sobre eles. É como se um fosse para o lado e o outro fosse para o outro, não vão para canto nenhum. Um está indo para o inferno e o outro está indo para o céu, e os valores deles são completamente contrários. Se você casa com um incrédulo, em terceiro lugar, você não terá ajuda no caminho dos céus, você terá um impedimento. Um esposo incrédulo vai chamar você das suas orações. Vamos para as diversões, vamos aproveitar a vida, vamos fazer tanta coisa, vamos passear, vamos curtir o mundo, vamos, mas nunca chama, vamos orar, vamos ler a Bíblia, sempre para fora. Quarto, uma companhia impiedosa
será uma contínua tentação para o pecado. Quinto, tal cônjuge, irmãos, será um sofrimento contínuo para você. Quando você pensar, quando você imaginar que você será separado na morte, interessante, você vai ver, ele estará no inferno e eu no céu para sempre. Será um tormento para você continuamente. Que esperança você tem de estar com Ele nos céus? Se você não ama a Cristo antes de amá-lo. Sexto, um cônjuge impiedoso. Ele será incapaz daquilo que é principal no amor. Você pode amar um marido, a esposa, e a esposa pode amar o marido, mas você será impedido de amá-lo como irmão em Cristo. Você não pode amá-lo completamente, apenas como um homem ama uma mulher, mas nunca como o amor em Cristo. Ela é minha irmã, ele é meu irmão em Cristo. No próximo encontro nós vamos trabalhar o segundo aspecto. Esse é o principal deles, na procura de um cônjuge. Agora, no próximo domingo, nós vamos ver as marcas de um cônjuge que são deleitosos, prazerosos, e que agora eu posso usufruir, e como eu devo buscar isso, também à luz da palavra de Deus. Colocando primeiro, nessa ordem, eu posso usufruir da segunda parte, como a Escritura vai nos ensinar. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo privilégio dessa manhã e podermos estudar a Tua Palavra e sermos desafiados a uma vida santa, até quando buscamos um cônjuge, ó Deus. Dá-nos sabedoria e discernimento, que o conhecimento que temos do Senhor redunde, ó Deus, em sabedoria no modo como vivemos nesse mundo, até mesmo na escolha de um cônjuge. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.